Paz e bem, para aqueles que assistirão ainda hoje, né, uma boa noite, e os que vão assistir depois, bom dia, boa tarde, que o Senhor te abençoe grandemente. Aqueles que são mais próximos a mim ou que assistiram a última reflexão de sábado, sabem que eu estou em recuperação de uma 5ª cirurgia, mas estou bem, graças a Deus. Ainda na cama, tenho dito que eu tenho sido quase um com a cama, né? Se fosse desenho animado, eu seria o homem-cama. E o que me trouxe aqui para fazer essa reflexão, para pensar contigo segundo a Bíblia, são algumas coisas que eu tenho observado, ouvido, e é dentro de um tema que eu particularmente gosto muito, que é o avivamento, e oro a Deus. Deus sabe como que eu oro a Deus para que eu possa participar de um avivamento, de um despertamento espiritual. O Senhor sabe disso. E essa minha paixão por avivamento já me levou a estudar praticamente, creio de paz, Deus abençoe, já me levou a estudar sobre todos os avivamentos, os históricos e outros nem tanto conhecidos. Eu atualmente, inclusive, vou pegar aqui, não estava nos planos, como eu não posso me esticar muito, eu estou lendo agora esse livro, e é um livro que eu indico para quem quer saber um pouco sobre o que aconteceu, os sopros do Espírito, os avivamentos que Deus fez acontecer no século XX. E eu vou falar bem precisamente, inclusive, sobre o século XX. Mas eu lembro que há um tempo atrás, não muito tempo, uma pessoa amiga, muito querida minha, ela visitou determinada igreja, e uma igreja que crê nos dons, que dá lugar à manifestação dos dons, como diz em 1 Coríntios 12, né? O dom se manifesta, o dom não é nosso, mas isso é um outro papo, é um outro tema que não é para agora. E ela nessa igreja, ela falou assim: gostei da igreja, só que ela não é avivada. Passou esse tempo, recentemente uma outra pessoa conversando, né? E foi falar sobre, né, que a igreja avivada, ela tem bastante barulho, tem danças, e entre tantas outras coisas. E isso ficou martelando na minha cabeça, martelando. Eu falei: Jesus, me dá graça. E eu peço a Ele que Ele me dê graça para que eu possa fazer você entender. Virgínia, minha amada, que saudade, fica aí com a gente. Se puderem, reposte, compartilhe. Então eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre a história do avivamento. É claro que eu não vou entrar em todas as histórias, em todos os avivamentos, mas eu vou pontuar alguns avivamentos. Meu jogador caro, Carlos, Deus abençoe. Eu vou pontuar algumas histórias do avivamento para chegar até nós, brasileiros, porque nós temos uma herança profunda do que aconteceu na Rua Azusa e aconteceu aqui conosco. Mas antes de falar disso que aconteceu diretamente conosco, eu quero dar umas pinceladas sobre algumas manifestações de Deus, para ver se cai de nós alguns paradigmas, algumas crenças que nós trazemos como avivamento. E é óbvio, repito, se eu for falar de tudo, a gente vai ficar aqui horas, e não é esse o propósito. Mas eu quero pegar 1 Reis, que é uma passagem que eu amo muito, 1 Reis 19. 1 Reis 19, no capítulo 18, Elias, ele tinha acabado de desafiar os sacerdotes de Baal, os 450 sacerdotes, e Deus se manifesta a Elias, e ele vence os 450 sacerdotes de Baal. E Elias foi um homem que, quando ele aparece na história, esse profeta que é referência para a gente, quando a gente quer falar, né, de profeta, Elias é um dos primeiros nomes que salta assim na nossa mente. Elias, ele já aparece na história, Deus o mandando ir falar com Acabe, profetizar Acabe.
ao rei Acabe. Então assim, não fala como ele foi chamado, não fala, não traz esmiuça o primeiro encontro dele com Deus, não tem nada disso. É tão somente aparece na história ele já indo para profetizar para Acabe. E esse Elias, como eu disse, no capítulo 18, ele vence 450 sacerdotes. No capítulo 19 de 1 Reis, principalmente a partir do versículo 12 de 1 Reis 19, a gente vai encontrar Elias fugindo com medo da rainha Jezabel. Havia, essa rainha que mandava mais do que o rei, e ela tinha um grande exército, e o homem que tinha visto descer fogo dos céus, e agora está sabendo que uma rainha, uma mulher, está indo contra ele. Quando eu digo mulher, gente, não é pejorativo, é quem conhece a história, sabe que o rei ele era o rei Acabe, mas era ela que mandava no lugar. E ele fica com medo. E aí daria para a gente ter uma outra reflexão do ato, ou melhor, do momento de depressão que Elias vive, a ponto de querer falar para Deus, para Deus tirar a vida dele, que ele já tinha vivido o suficiente. Mas isso também é um outro papo. Eu quero falar das manifestações de Deus. Deus se manifestou a Elias, no capítulo 18, descendo fogo dos céus. No capítulo 19 ele está com medo e ele foge, Deus o alimenta, e aí ele foge de novo. E aí nesse outro encontro que Deus tem com ele numa caverna, Deus o alimenta e fala para ele: olha, eu vou me apresentar a você, venha para fora que eu vou me apresentar a você. Ele sai da caverna, e a história vai dizer, está lá no capítulo 19, a partir do verso 12 de 1 Reis, a história vai dizer que vem um fogo, e ele busca Deus no fogo e não encontra. Na verdade, a ordem primeira é que vem um vento muito forte. Ele busca Deus no vento muito forte e não acha. Vem também um terremoto. Ele busca Deus no terremoto e não acha. Vem aí sim o fogo. E ele procura Deus no fogo e não acha. E aí vem uma brisa bem suave, diz a palavra. O hebraico fala que é como se fosse um sussurro de Deus. E Deus, no sussurro, fala com Elias. Preste atenção. Ele tinha visto Deus Todo-Poderoso que desceu fogo dos céus. Então ele quer ver agora algo estrondoso, Deus se manifestando com barulho, com poder, porque para ele poder está ligado a isso que a gente chama de algo tremendo, sobrenatural. Mas Deus o surpreende e fala com ele numa brisa bem suave, bem mansa. Você continua lendo a história, Deus o manda agora ungir Eliseu, que vai ser o seu sucessor. E quando chega nesse momento, quem fala com Eliseu não é Deus diretamente, é o profeta Elias que fala para Eliseu que ele vai ser agora o novo profeta, vai ocupar o lugar do próprio Elias. Conseguiu prestar atenção? Primeiro Deus se manifestou no fogo, maneira poderosa. Depois Deus vem Elias querendo achá-lo, e nesses sinais tremendos Deus fala de uma maneira bem suave, numa brisa. E depois, para falar com Eliseu, ele usa um homem, ele usa um profeta, ele usa o seu servo para falar com Eliseu. Essa passagem, para mim, ela caracteriza Deus das suas multiformas, Deus que se manifesta como Ele quer, e do Deus que não está encaixado no padrãozinho, um Deus que não cabe numa caixinha, nos modelos que a gente criou. Alguns criaram que Deus fala é no silêncio, se há barulho não há ordem. E outros já acham que Deus só vai se manifestar do barulho, se não for no barulho não há poder do Espírito Santo. Saindo do Velho Testamento, porque eu falei, não dá para eu falar de tudo, eu vou saltar para Atos 2, que é onde o nascimento da igreja. No dia de Pentecostes se cumpre a profecia que Deus disse que derramaria do teu Santo Espírito. E quando a gente ouve isso, vai falar que como línguas de fogo, não eram línguas de fogo, é como, parecido, tal como, assemelhava-se. Eles começam a falar em outras línguas.
E quando eles começam a falar em outras, eles começam, a pregar o evangelho, todos ali que estavam em volta, melhor dizendo, o povo que estava em volta, os ouviam falar da grandeza de Deus em suas próprias línguas. Eles falavam, e cada povo ali presente de vários idiomas, os ouviam falar em suas próprias línguas. Preste atenção, não teve saltos, não teve barulho, e a gente está falando do dia que se cumpriu a promessa, que foi o dia do derramamento do Espírito Santo, a primeira vez que o Espírito é derramado sobre toda a carne no sentido de todos que ali estavam, que criam no Jesus, e depois ele seguiu e segue-se sendo derramado sobre todo aquele que venha a crer em Jesus Cristo. Mas ali é a inauguração, é o dia D, e nesse dia D, repito, não há nem sinais de milagres de cura. Não há. O que há é pregação do Evangelho. E o poder de Deus se manifesta é que os discípulos pregam, na verdade Pedro toma a palavra, e todos os outros vão ouvindo, né? Eles falarem da grandeza de Deus em sua própria língua. Então Pedro toma a palavra e explica tudo. E depois que Deus explica, o que há? Olha o que é o avivamento. O povo se arrepende dos seus pecados, confessa os pecados a Jesus Cristo e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas próprias vidas. E logo em seguida, cerca de 3.000 pessoas são batizadas. E daí você vai continuar a história, vai ver que são 3.000, depois passa para 5.000 e vai uma crescente de conversão. Não sei se você reparou, eu estou dando manifestações de Deus, que às vezes tem a ver com sinais tremendos, com barulho, com fogo, e outras vezes não. Outras vezes algo teoricamente, ou entre aspas, de maneira bem simples. Então, como nós, em sua maioria, nós temos a ideia de que avivamento tem a ver com barulho. Repito, não dá para eu falar de todos os avivamentos, os morávios, Jonathan Duarte, não dá para falar de todos. Mas eu quero vir o que realmente já é direto para nós, que nós recebemos como herança. No ano 1906, chega a nosso conhecimento o avivamento da Rua Azusa, na Califórnia. Esse avivamento da Rua Azusa, ele foi marcado com a manifestação das línguas estranhas, né, e de sinais miraculosos. Esse movimento, em 1906, fez com que dois irmãos, o Daniel Berg e o Guna, no outro nome eu não consigo pronunciar, então vou ficar no Guna, eles vêm para o Brasil, eles vêm para a Amazônia. E através deles, em 1910, porque eles não se encaixavam na igreja que eles estavam aqui, há um mover de Deus que nasce a igreja Assembleia de Deus. E as duas primeiras igrejas que a gente chama de pentecostais, que surgem com força aqui, é a igreja, a Assembleia de Deus e a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Essas igrejas, como eu disse, elas têm sua herança do que Deus havia feito na Rua Azusa. Alguns defendem que o James Simon, que foi o percussor desse avivamento na Rua Azusa, ele foi influenciado por John Wesley, ainda no século XVIII, né? Aquele coração aquecido, por causa da marca de santidade. E aí, falando do Brasil, que, repito, isso aconteceu, nasce a Assembleia de Deus aqui em 1911, é o primeiro movimento, a primeira denominação pentecostal, e junto com ela vem a Congregação Cristã do Brasil, que começam a influenciar a nós. Mas só para a gente ter um pouquinho de conhecimento da história da fé cristã, a fé evangélica reformada aqui no Brasil, a igreja reformada, a igreja que nasce depois do que Lutero havia feito, ela chega ao Brasil, essa igreja, ela chega no século XVI, inclusive no Rio de Janeiro, e chega com perseguições. 5 pessoas, inclusive, são assassinadas, porque quem estava aqui, o Villegagnon, né, que comandava, não aceitava a ceia e algumas outras coisas, então ele matou 5
5 homens, nessa época 5 cristãos, que eram os huguenotes, que eram inclusive calvinistas. E esses homens que vieram não conseguiram firmar, digamos assim, a igreja aqui na nossa terra, a igreja reformada, né? Depois disso, mais à frente, no século XIX, ele já vem com mais força, inclusive vem os batistas, os metodistas, os presbiterianos, e no século XX, que é no ano 910, 911, vem a igreja pentecostal. A igreja pentecostal, com essa característica de que herdou da Rua Azusa, que avivamento ele tem a ver com barulho, que avivamento ele tem a ver com manifestações extraordinárias, tem a ver com gritaria, tem a ver com pula-pula. Mas como eu falei no começo, a gente vai ver um monte de avivamento que não tem a ver com isso. O que é o avivamento? Avivamento é um povo que toma noção, não de uma pessoa, pode começar com uma, mas de um povo, de um grupo, que toma noção real dos seus pecados, e tomando noção real dos seus pecados, se arrepende e quer viver uma vida de santidade, e quer viver para Deus, não vive mais para si, vive para Deus. E todos os avivamentos históricos, todos, uma das grandes marcas do avivamento, pelo menos vou falar 3, vida de oração, vida de leitura da palavra e envios de missionários. Todos os avivamentos são marcados por vida de oração, vida de palavra, envio de missionários, e eu posso até acrescentar comunhão, vida de comunhão. Só devido ao que a gente herdou do pentecostalismo, a gente começou a achar que tem a ver com barulho, porque, repito, quem deu início a isso tudo foi a Igreja Congregacional Cristã e a Assembleia de Deus. Passa esse período, vai até 1950. A partir do 1950 começa a ter um movimento diferente, que ele vai se concretizar em 1980, que nós vamos chamar do neopentecostalismo, que é quando surge a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, entre outras igrejas que vão surgindo, já não só pregando isso que se pregava anteriormente, que é, olha, o avivamento é falar em línguas, o avivamento tem que ter manifestação de poder, enfim. E aí o neopentecostalismo acrescenta que você tem que ter uma vida próspera, que vem a teologia da prosperidade. Eles começam a investir muito em pessoas bem carentes, eles começam a investir muito também em redes sociais, que já é mais próximo, né, da gente. Então, quer dizer, a nossa herança de fé evangélica, ela está baseada nesse pentecostalismo, que vira neopentecostalismo, né, que sai de Cindy, né, sai dali, o neopentecostalismo, que influenciou e continua influenciando a gente, que faz a gente achar que uma igreja avivada, um povo avivado, é o povo do barulho. Eu lembro, quando eu era novo convertido, numa classe da escola dominical na Igreja Metodista de Jardim Damasco, uma irmã dando aula, e ela pegou, né, uma lata consideravelmente grande, quer dizer, duas, uma cheia e uma vazia, e ela tacou no chão, isso na época, né, tô falando aí de, sei lá, uns 30 anos atrás, e jogou no chão, e ela falou, qual fez mais barulho? E a gente falou, fez mais barulho é a que está vazia. Então, quer dizer, claro que isso não é marca, repito, Deus fala na brisa suave, mas também Deus fala no terremoto, Deus fala no fogo. Deus é Deus e Ele se manifesta da maneira que Ele quiser. Mas falando de nós, avivamento é quando o nosso coração é tomado totalmente por Deus e pela sua santidade. É quando o nosso coração, a nossa mente é tomada totalmente por amor a Deus, amando o próximo como a nós mesmos. A ponto de, quando a gente vai falar um exemplo do o avivamento que eu mais amo, a história que é o do Moravianos, o avivamento morável,
ele levantou uma torre de oração que durou 100 anos, ininterrupta, 24 horas por dia. Esse avivamento enviou muitos, mas muitos jovens para nações que antes nunca ouviram falar de Deus. Jovens que se venderam como escravos para irem para uma ilha para poder pregar o evangelho para os escravos. Eles se venderam porque o dono da ilha não aceitava que se pregasse o evangelho. Então eles se vendem com o valor que eles mesmos recebem da venda deles. Eles pagam a passagem do navio para poder ir para a ilha para pregar o evangelho. Avivamento é óbvio que é crer na palavra, e crer na palavra vai crer nos dons espirituais, mas vai compreender que qualquer manifestação de Deus vai ser consequência do desejo dele e da graça dele. Mas avivamento real gera arrependimento de pecado. Avivamento real tira de nós o nosso egocentrismo. Avivamento real faz a gente olhar para Deus e compreender: Senhor, sem ti eu não sou nada, e sei que é tua misericórdia que me sustenta. Avivamento real me faz olhar para o meu próximo, quem é que seja o meu próximo, e olhar para ele com graça, misericórdia, compaixão. E se ele não encontrou a Cristo, vou querer muito que ele encontre a Cristo. Avivamento real vai me levar a perdoar a qualquer um que tenha me ofendido. Você está conseguindo entender? Na de sábado, acho que era sábado, a gente tinha um grupo maior aqui assistindo. Hoje temos poucos, alguns entraram e saíram. Mas eu quero muito que a gente entenda o que é avivamento. Avivamento não tem a ver com barulho. Avivamento tem a ver com transformação de um grupo que vai viver para Deus, que vai viver em Deus. E vivendo para Deus e em Deus, vai viver em compaixão e misericórdia para com o próximo. Vai buscar uma vida que viva para a vontade de Deus, que isso que a Bíblia chama de santidade, é viver para cumprir as vontades de Deus, para os propósitos de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Isso que é a vida de santidade. Por isso que Jesus falou: por causa de nós, ele se santificava. Por que ele santificava? Ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz em meu e em seu favor. Avivamento faz com que faz acontecer em nós um desejo para que todas as pessoas saibam que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, como eu falei no começo, e eu já vou terminando, eu fiquei muito intrigado quando essa minha amiga ela foi nessa igreja e falou: gostei, mas ela não é igreja avivada. E aí uma outra pessoa recentemente falou sobre barulhos, saltos numa igreja avivada. Meu Deus, eu não consigo imaginar Paulo falando isso e pregando isso. Paulo é esse que fala da multiforma de Deus. Desse Deus que se manifesta de muitas e muitas formas. Desse Deus que não cabe numas regrinhas, não cabe num quadradinho, não cabe numa redoma que a gente quer colocar, não cabe numa forma, não. Ele se manifesta de muitas formas, Jesus cura cego cuspindo no chão e mandando se lavar em Siloé. Ele cura falando: vai, tua fé te salvou. Ele cura de todas as maneiras. Tem um cego que ele tem que orar 2 vezes para o cego ser curado. Quer dizer, Deus não cabe numa caixinha, não cabe. E a gente confundiu barulho, dons espirituais com avivamento. E quando a gente olha para a igreja de Corintos, a gente vai ver uma igreja que tem todos os dons. Paulo fala que não lhes falta dom algum. Todavia era uma igreja que tinha pelo menos 4 divisões. Ele vai dizer que estão suportando um rapaz que está dormindo com a madrasta, está tendo caso com a madrasta, e Paulo fica irado que eles estão aturando isso. E era cheio de dons, porque dom não significa um avivamento, porque dom é graça sobre graça, é desejo de Deus, e a gente não tem como entender esses propósitos. Agora, avivamento para mim e para você, para mim e para a sua igreja, é o povo se voltar totalmente para Deus, de uma vida de santidade, de honestidade, sem corrupção em todas as áreas, em qualquer sentido. Uma vida de misericórdia, uma vida que tem sede de ser pescador de homens e de fazer discípulos.
Uma vida que quer honrar e glorificar a Deus em todo o tempo e em tudo. Uma igreja que vive numa vida de oração, a fim de que o reino de Deus se manifeste, se estabeleça e todos saibam que só Jesus Cristo é o Senhor. Então entenda, nós fomos influenciados pelo neopentecostalismo, que avança principalmente com a Assembleia de Deus, que é a congregação cristã do Brasil. Ela dá uma parada, mas a Assembleia de Deus ela avança, pelo menos assim, de ano 910 a 1950, era um pico enorme da Assembleia de Deus, e delas vem essas outras que a gente chama de neopentecostais a partir do ano 1980, porque o evangelho no Brasil ele é teoricamente novo. Ele se firma mesmo, como eu falei, no século XIX, quando chegam aqui os metodistas, os presbiterianos, os batistas, os luteranos. Quando esse povo chega, que é o povo reformador, que tinha tentado no século XVI se estabelecer no Rio de Janeiro e não conseguiu, esse povo em Pernambuco começa a conseguir criar raízes, mas logo no século XIX, no século XX, a gente vem com esse mover muito forte dos pentecostais. E aqui, amado, eu não estou falando se o reformador é bom, que o pentecostal que é bom, que o neopentecostal é bom, que ninguém é ruim. Eu estou explicando para a gente toda a influência que a gente tem e que por causa dessas influências nós confundimos aquilo que é avivamento e aquilo que é barulho, aquilo que é avivamento e aquilo que é manifestação real de Deus, mesmo o povo estando totalmente errado, como era o povo de Corinto, aquilo que é avivamento e aquilo que é meninice, que a gente vive muito. Então eu vim aqui para tentar te ajudar, espero que eu tenha conseguido, a você entender o que é avivamento, o que é barulho. Sei que foi algo assim muito superficial, mas não dá para em alguns minutos, e no meu caso operado, numa posição não tão boa, ficar aqui um tempão, falando sobre isso, mas eu creio que deu para abrir algumas portas. Mas te incentivo, estude as histórias dos avivamentos, estude a Rua Azusa, estude os moravianos, estude a história da metodista, do como foi o agir de Deus na vida de John Wesley. A gente tem tanta coisa aí para a gente mergulhar e aprender, e eu desejo que o Espírito Santo te mova, que mexa dentro de você, que abra o meu e o teu entendimento, e que nós sejamos mesmo transformados, instruídos, exortados e capacitados pela palavra. Para quem chegou depois, como eu falei lá em 1 Reis 19, começando até no 18, mas 19 e 12 em diante, a gente vai ver Deus se manifestando de várias maneiras, inclusive no vento bem suave. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um abração, paz e bem, tchau, tchau.